A partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, ouvintes. Hoje, aqui quem vos fala é o Fred Zilli, retornando aqui com o Pedro Cardoso e com o Paulo Bianchetti para darmos prosseguimento ao programa da semana passada, falando um pouco sobre mediunidade e médiuns. E hoje vamos falar também sobre obsessão. Mas se você não ouviu no programa de semana passada, não se preocupe, que se pode ouvir esse programa tranquilo e depois você vai no YouTube, na página da AME Barbacena, que o programa de semana passada já está disponível. Aí você pode acompanhar o programa lá. E este programa também, quarta-feira, também estará disponibilizado no YouTube AME Barbacena. Bom, então, relembrando um pouco do nosso programa da semana passada, sobre mediunidade. A mediunidade, a gente falou que é presente em todos nós, em diferentes graus, e que a gente normalmente fala que médium é aquele que é mais ostensivo, que participa dessa comunicação com o plano espiritual de uma forma mais efetiva. Mas acabou que a gente não entrou num tema, uma característica importante, que a mediunidade não tem hora para aparecer, embora seja uma faculdade que está ligada muito à biologia, que a gente tem uma predisposição biológica, ela não tem hora para aparecer. Tem pessoas que ela aparece na infância, tem outros que mais tarde, tem uns que só bem mais tarde, só quando ela se envolve em alguma atividade que a mediunidade vem aparecer. E nesse aspecto é muito importante a mediunidade nas crianças, que pode aparecer desde novinho e que muitas vezes os pais não sabem como lidar com ela. Pedro, você pode falar um pouquinho sobre como lidar com essa mediunidade na infância? Ô Fred, muito bom dia ao Paulo. Nós estamos muito felizes hoje com a presença da Melissa aqui nos estúdios, conosco. Bom dia ao nosso querido ouvinte. Então, nós conversamos semana passada, Fred, você pontuou aí, a questão da mediunidade no programa da semana passada. Então, continuamos com este tema tão amplo, tão importante, nessa semana. E quando você coloca a questão da mediunidade nas crianças, é preciso que a gente diga que muitas pessoas acham que isso não acontece. E isso acontece. A criança, ela não nasce no berço e nem morre no túmulo. Ela já é um espírito. Quando ela vem, ela já é um espírito, muitas vezes, antigo, que toma a forma de criança. Então, a criança, sim, ela pode apresentar a mediunidade, vamos dizer assim, até mesmo naquele caráter mais ostensivo. Então, qual seria a nossa postura? Nós não devemos incentivar aquela mediunidade na criança, mas também não devemos apavorar. Nossa, o que está acontecendo? Isso é um absurdo. Não, tratar com naturalidade aquele acontecimento, E nós não devemos, muitas vezes, querer adiantar as coisas. Tudo tem seu tempo. E lembrar que a criança, principalmente antes dos 7 anos, ela não tem ainda a conformação do cérebro terminada, vamos dizer assim, não está completa. Então, nós temos que lembrar também dessa situação, no sentido de não incentivar, mas também, por outro lado, não apavorar os pais, os responsáveis, não se apavorarem com aquela situação, que é uma situação que deve ser tratada com naturalidade. Mas eu tenho certeza que o Paulo vai nos socorrer aqui e vai nos acrescentar informações muito importantes sobre o tema. Bom dia, Pedro. Abacaxi para descascar bem. Bom dia, Fred, a Melissa também, seja muito bem-vinda. Esse tema realmente é tão importante que nós retornamos a ele neste dia de hoje, E essa questão da mediunidade nas crianças é sem dúvida nenhuma de muita relevância também, visto que se a mediunidade ela for aquela mediunidade que nós entendemos como compromisso de missão, aonde o indivíduo vai assumir na sua vida determinadas responsabilidades neste campo, é natural que esta mediunidade vá se revelar desde muito cedo.
E nós não podemos esquecer que o codificador Allan Kardec, o nosso nobre codificador, ele teve a oportunidade de nos afirmar que a mediunidade ela se revela, né, pela percepção do mundo espiritual. Todo aquele que percebe em qualquer grau a influência dos espíritos, por este fato, é médium. Nós já vimos isso semana passada. E aí nós acrescentamos um ingrediente muito importante, que é a percepção do mundo espiritual, né, nas crianças, que é muito mais acentuada, porque, como você já enfatizou, a criança até os 7 anos, 7 é um número, pode ser visto como místico, como cabalístico, mas é uma referência até que André Luiz faz, mas não é regra, aos 7 anos, não. Pode ser antes, dependendo da maturidade do espírito, pode ser depois, mas 7 é um número no meio, vamos dizer assim. Aonde essa criança, então, até os 7 anos, vai perceber mais a presença do mundo espiritual e, consequentemente, o seu canal, vamos usar essa expressão só para a gente entender, o seu canal mediúnico vai estar mais aberto, mais dilatado, com mais facilidade de percepção. E como o Pedro muito bem já também enfatizou, não há ainda maturidade dos órgãos, né? Sobretudo a formação cerebral e, consequentemente, a sua plenitude de coordenar as ideias, né? de desenvolver um raciocínio continuado. Então a criança, obviamente, vai apresentar algumas limitações no campo psicológico, e como a mediunidade vai lidar com fenômenos da mente, também é prudente que não se incentive, não se atice isso, e permaneça com a naturalidade. Mas e se a mediunidade se revela de forma muito perturbada ou perturbadora? Porque acontece muitas vezes, né? E aí há a recomendação que se procure uma ajuda na casa espírita, porque aí a criança vai ser encaminhada para a evangelização, né, para às vezes um tratamento fluídico através do passe, da água magnetizada. Isso vai ajudá-la a, vamos dizer assim, as entidades elevadas que cuidam daquela criança, já que todos nós os temos, né, vai ajudar aquela criança a ter, sem dúvida nenhuma, um controle mais adequado daquela situação. E aí entra o papel também dos pais, que é o processo de evangelizar, porque muitas vezes nós queremos evangelizar as crianças, mas nós nos preocupamos com a autoevangelização, né? Então, para que se possa evangelizar o outro, nós temos que estar evangelizados. E aí é o que é o grande desafio, né? Mas a mediunidade nas crianças, ela vai acontecer às vezes de forma muito adversa, e a gente precisa de entender isso mesmo, até porque a nossa proposta hoje também é conversar um pouquinho sobre os processos da obsessão que vem através da mediunidade, e aí uma grande oportunidade para esclarecer esse assunto. Muito bem, né? Acho que esse tema, embora amplo, foi bem explicado, né? E um ponto interessante é sobre justamente provocar, né, a mediunidade, né? A mediunidade, surgindo na criança com forma natural, ela vai, desde cedo, como ela vai ter esse contato, ela vai enxergar de uma forma natural e muitas vezes nem lembra, né? Teve aquele contato com o espírito e passa um tempo, algumas horas, a criança mesmo esquece. Agora, com o estímulo do pai, isso pode causar um maior afloramento e isso pode prejudicar a criança que ainda não tem a formação, como muito bem dito. Isso também serve para os adultos, né? Essa questão de provocar a mediunidade, né? A mediunidade deve ocorrer de forma espontânea, né? O Consolador Emmanuel traz isso, que ela deve ser espontânea. Nós não devemos provocar nem buscar que esse fenômeno ocorra em nós, né? Então, se a gente quer estudar mais sobre mediunidade e, quem sabe, trabalhar com ela, a gente tem que ir com naturalidade, procurar um centro espírita, entrar nos estudos específicos da mediunidade, né? Então aí você vai começar a ter contato e, quem sabe, né, se assim for de seu objetivo aqui na Terra, a mediunidade irá aflorar e você irá trabalhar com ela. E caso você já tenha, né, esse contato com o mundo espiritual, é importante que você procure também a casa espírita para você conhecer, né, para você conhecer o que está acontecendo com você, o que é esses fenômenos que podem acontecer com você. Se o Pedro quiser complementar também.
Eu acho que você falou muito bem aí, Fred. A questão a base de tudo é o estudo, né? É você estar procurando se informar, mas muito importante também a questão da nossa ligação com o plano espiritual. A oração, a prece, você se colocar em prece, é você estabelecer um canal de ligação com a espiritualidade superior, porque isso sempre vai nos ajudar. Acho que você falou muito bem, acho que a única complementação aí que eu consigo vislumbrar é a questão da importância da prece, da oração. Eu queria só lembrar que a Sueli Caldas Schubert, que é aquela que está nos dando apoio aqui nesses 2 programas, visto que nós estamos buscando referência nas suas obras, lembrando que a semana passada nós apresentamos o livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, e a Sueli tem uma outra obra notável que é exatamente com esse tema, Mediunidade nas Crianças. E até foi fruto de um dos seminários que ela trouxe para a gente em Barbacena na última vez que ela esteve presente aqui. Então a gente recomenda essa obra porque Sueli é altamente didática e traz muitas informações nesse campo. E a gente lembra também que a mediunidade, vamos ver aí esses grandes missionários da mediunidade, como o Chico Xavier, como Divaldo, como Raul Teixeira, como Ivone do Amaral Pereira, tiveram as suas mediunidades reveladas ou expostas, né, de forma mais acentuada, primeiramente na infância. E que naquelas épocas, por exemplo, Chico Xavier, na década de 1910, ele nasceu em 1910, 1920, ele já estava, vamos dizer assim, explodindo a sua mediunidade, e aí com muitos conflitos, porque imagina naquela época, né, grandes dificuldades que ele teve que enfrentar, porque ele não entendia, e a sua família muito menos. Então ele teve que realmente buscar amparo, e para compreender isso foi muito difícil. Divaldo a mesma coisa, Raul Teixeira, se a gente olhar a biografia de ambos, a mesma coisa. Agora, nos dias atuais, isso nos espanta de perceber que muitas pessoas ainda sofrem com isso e às vezes perdem a oportunidade de buscar a ajuda adequada, né? Porque a mediunidade muitas vezes ela vai se apresentar na criança de forma conturbada. E aí, se ela não buscar amparo, vai ter dificuldade, né? Até no adulto ela pode surgir de forma perturbada, né? E ele não tem o conhecimento, né? E pode passar por um problema muito grave. Então é importante, né, que busque conhecimento e estudo e uma orientação adequada, né? Bom, a gente falou sobre o surgimento, né, da mediunidade. Existe casos, ou pode acontecer, da mediunidade ser retirada? Para quem vou passar esse pepino? Para o Paulo. Paulo, você tem algum caso de mediunidade retirada? Isso, ou ser... Sim, ser suspendida, né? Então, Allan Kardec trata desse capítulo lá no Livro dos Médiuns, perda e suspensão da mediunidade, né? Então, você pode perder a mediunidade, como ela pode ser suspensa. Ou seja, eu ouvi uma frase uma vez que diz o seguinte: Deus dá, mas Deus tira também. Né? Até porque se aquele instrumento estiver sendo motivo de queda, né, de desastre na nossa vida, e aí é prudente que o bom pai, tire o instrumento da mão daquele que não sabe usar. Então, como a mediunidade é um instrumento de crescimento, né, de aprendizado, de ajuda, e se o indivíduo estiver fazendo bobagem com isso que lhe foi oferecido, né, embora a gente sabe que isso é como se eles fechassem esse canal. Nós estamos usando a expressão canal, né? Então eu falo assim, vamos fechar esse canal aqui, porque senão ele vai se complicar mais, né? Então eles, por bondade divina, eles nos dão esse amparo de suspender e às vezes até perder a mediunidade naquele momento, naquela existência corporal, para que depois, na hora que ele tiver mais maturidade, ele possa retornar a esta lida. Muito bem, né? Isso também pode acontecer em questões médicas, né? Como exige, né, do médium, algumas questões, né, energéticas. Então, em algumas questões de doença, quando ela se apresenta, o médium pode se afastar, né? Não é um serviço obrigatório da mediunidade, ela pode ficar meio que suspensa por um tempo, até que esse médium tenha uma condição fisiológica de continuar seu trabalho. Bom, mudando um pouquinho de assunto, embora seja mediunidade, e aí o Pedro, né, pelos estudos que já fez sobre animais, existe uma mística em volta dos animais que eles têm mediunidade, né? Principalmente em gatos, que
alguns falam que é o portal, né, para o mundo, mundo dos espíritos, né, 7 vidas. Então, existe mediunidade em animais? Elas pode se apresentar? Então, Fred, é um assunto que a gente tem que abordar com bastante cuidado, não é? Porque é fato que os animais, eles têm uma percepção, muitas vezes, da presença dos espíritos. Então, nós temos vários casos de cavalo que empaca do nada, o cachorro começa a latir para o nada, né? Então, muitas vezes, isso aí é um fato. Os animais têm a percepção da presença dos espíritos. Eles percebem, de alguma forma, a presença dos espíritos. Não que isso seja uma regra geral. Os animais sempre percebem. Não, há relatos e não é incomum essa percepção. Mas daí a dizer que o animal é médium, há uma distância muito grande. Porque o que é o médium? É aquele intermediário, não é? Entre o plano espiritual e o plano material. É aquele que faz, vamos dizer assim, a ponte, como nós colocamos semana passada. E o animal, ele não tem a capacidade de ser esse intermediário, de traduzir, não é, o que o espírito traz para os homens. Então, nós não poderíamos dizer que o animal é médium, porque ele não se presta a esse papel de intermediário. Mas, por outro lado, não podemos negar que eles têm, sim, uma percepção aguçada das questões dos espíritos, vamos dizer assim, muitas vezes. Muito bem. E isso também a gente pode ver que não nesse intercâmbio não pode ser feito justamente pela organização fisiológica e o próprio estágio evolutivo do animal, né? Então, como um espírito hominal, né, vai utilizar de um animal para passar alguma comunicação, né? Isso é irracional, porque, né, o vínculo que tem que formar, né, entre o espírito e o médium não vai ser feito justamente porque o animal não tem nenhuma capacidade de suportar esse vínculo, né? Isso é até falado no livro dos médiuns, que se esse vínculo fosse formado, provavelmente o animal sucumbiria, porque ele não tem essa capacidade e essa carga para entender, né, e suportar essa ligação. O Paulo fazer um complemento? É muito simples de entender isso quando nós sabemos que para que aconteça a mediunidade, os espíritos vão utilizar do conteúdo do médium. E o animal não tem esse conteúdo, né? Então, como que os elementos intelectuais que o espírito precisa para que o fenômeno mediúnico aconteça, não é possível isso. Então, como a mediunidade vai trazer informações elaboradas, né, de complexidade, obviamente os animais não têm essa possibilidade. Agora, não seria uma contradição, eu pergunto, quando Allan Kardec diz assim, todo aquele que percebe em qualquer grau a influência dos espíritos, estão até sendo redundantes, né, é médium. Então, os animais percebem em qualquer grau a influência dos espíritos, por este fato, então, são médiuns. E aí o espírito Erácito que vai tratar desse assunto no livro dos médiuns. Mediunidade nos animais. Bom, se ele coloca isso, se o capítulo tem esse título, Mediunidade nos animais, significa então que os animais têm mediunidade. Só que quando nós vamos estudar, aí nós vamos entender qual é essa ideia, né? E ele bem enfatiza que os animais percebem a presença, né? Percebem o mundo espiritual. Só que lembra que a semana passada ficou bem claro que quando Allan Kardec faz essa definição, ele está fazendo de forma bem genérica, que perceber o mundo espiritual é uma coisa, lidar com isto, né, para que aconteça o fenômeno mediúnico é outra coisa. Por isso que ele vai então estabelecer que a mediunidade necessita de características bem específicas, bem definidas. E estas os animais não têm. Então os animais percebem por quê? Os animais não são médiums, mas os animais são paranormais. E aí é que a gente entra nessa seara assim, até com muito cuidado, porque quando se fala a palavra paranormal, cria-se também a ideia da mística. E a gente relembra que o livro dos médiuns não só é o maior tratado de mediunidade que nós conhecemos, mas também é o maior tratado, né, no assunto da paranormalidade.
Quem afirma isso é um grande pesquisador, uma autoridade no assunto, se assim pudermos expressar, que é o Clóvis Nunes. Excelente pesquisador, baiano. Quem quiser saber um pouco mais dele, dos seus trabalhos, só pesquisar no YouTube, na internet, né, nos canais da internet, todos vão falar a respeito dele. E ele tem, então, alguns estudos nesta área, falando a respeito do conteúdo paranormal que o Livro dos Médiuns traz. A gente acha assim, que é só a mediunidade. Mas aí qual é a diferença? A diferença é que os fenômenos paranormais estão no próprio indivíduo. Então você ver, você perceber o mundo espiritual e os espíritos não é mediunidade propriamente dita. Ah, eu vi um espírito, quer dizer que eu sou médium? Não necessariamente. Porque eu apenas vi. Ou seja, é um fenômeno meu, da alma. Eles falam também que é anímico, né? Fenômeno anímico, que vem da própria alma, um fenômeno paranormal. Agora o espírito veio e se comunicou através de mim, aí é um fenômeno mediúnico. Por isso é que é muito usado a expressão medianímico, ou seja, a mediunidade, obviamente misturada com o animismo no bom sentido da palavra, né, para que a gente possa entender que nos animais o que acontece são esses fenômenos anímicos, fenômeno da alma do animal. E, né, justamente nesse fenômeno que o Paulo falou de medianímico, é que isso acontece em todas as mediunidades, né? Então, porque a gente depende muito do médium também nas comunicações, que ele passa um pouquinho da mensagem, né? Então, se o mesmo espírito, né, for passar por dois médios a mesma mensagem, como há essa intermediação, mesmo que nem o médium saiba, há um pouquinho do médium na mensagem, né? Porque a carga que o espírito usa de conhecimento está no médium. E isso é importante até na questão das crianças, porque como ela não tem essa capacidade formada, ela tem essa dificuldade e o espírito também tem essa dificuldade. Então, por isso que também não deve ser explorado. Esse também é um ponto. Ô Fred, você me permite aqui fazer uma metáfora? As metáforas, elas são boas porque elas nos dão aquela ideia, a gente consegue compreender com a imagem, né? Mas elas não são perfeitas. Então, não é uma definição perfeita, mas para a gente ter uma ideia. Imagina o telefone sem fio. Aquela brincadeira que as crianças fazem. Então, se eu chego no seu ouvido, passo uma mensagem para você e peço que você repasse essa mensagem, é claro que essa mensagem não vai ser idêntica. Você vai colocar alguma coisa do seu vocabulário, alguma coisa sua nessa mensagem. Isso é o que a gente chama de parcela anímica. Né? É claro que é uma metáfora, não é exatamente assim que acontece com a mediunidade, mas para a gente possa ter uma ideia assim, metafórica, é isso que acontece. Haverá sempre uma parcela anímica. Né? É claro que quanto maior, mais a manifestação vai estar, entre aspas, desfigurada. O ideal é que essa parcela seja o menor possível, mas sempre haverá uma certa parcela anímica nas comunicações. Então, iniciando, né, falando sobre a mediunidade e não é uma consequência, né, mas uma coisa que pode acontecer junto com a mediunidade é a obsessão, né, que é diferente da influência, né, da mera influência. Né, influência boa e mal da espiritualidade a gente recebe incessantemente e isso vai, né, muito relacionado com as nossas ações e atitudes. A obsessão já é um pouco diferente, pois é uma característica mais de uma perseverança, né? Então, se o Pedro puder nos explicar mais o que é obsessão. Para falar de obsessão, o Paulo já citou aqui a Sueli Caldas Schubert, mas ela tem um livro muito didático, muito interessante, que aborda o tema de uma forma fantástica, que se chama Obsessão e Desobsessão. Esse livro é editado pela Federação Espírita Brasileira. E a Sueli Caldas Schubert, ela traz uma definição bastante simples, de fácil entendimento, sobre o que seria a obsessão. Ela resume, ela diz assim: obsessão é uma ação persistente de uma mente sobre outra. Né? Ou seja, muitas vezes nós achamos que a obsessão é só do desencarnado para o encarnado. Então é só o espírito que obsedia o encarnado. Sim, pode acontecer. Mas pode acontecer também que o encarnado obsedia o espírito. Vamos pegar um exemplo. Né? Um casal falece a mulher e o homem permanece encarnado. E ele chama pela mulher o dia inteiro. Ele não para de pensar na mulher, ele quer que ela volte. O que é isso? Não é um constrangimento mental negativo?
que ela está fazendo com o espírito não é uma obsessão? É uma obsessão. Então a obsessão também não é só do desencarnado para o encarnado. Se a gente quiser ir além, a Sueli Caldas-Schubitz ela vai trazer para a gente outros casos, a obsessão do encarnado com o encarnado. Aquele marido que é extremamente possessivo, que não deixa a mulher fazer nada, que cerceia a liberdade da mulher, que toma conta da vida dela nos mínimos detalhes, isso não é uma obsessão? Não é um constrangimento mental negativo, nas palavras de Sueli Caldas-Schubitz? É. Então a obsessão, a que nós mais chamamos atenção é a do desencarnado para o encarnado. Nós precisamos lembrar também que existem outras modalidades de obsessão, né? E aí só para lembrar então, constrangimento mental negativo. Acho que a Sueli é muito feliz quando ela dá essa definição, porque ela amplia, né, a visão da obsessão. Então, também é um tema de muita complexidade que nós não pretendemos, não temos a pretensão, né, e a audácia de achar que vamos colocar assim de forma bastante completa esse assunto aqui em alguns minutos. Mas dá para se ter uma ideia para que a gente possa perceber a necessidade de compreender isto, porque o primeiro ponto que é importante nós lembrarmos é que todos nós sofremos algum tipo de influência desta natureza. De forma bastante genérica, podemos dizer que todos nós somos obsediados. Agora, qual é o grau desse processo é que nós precisamos entender um pouco melhor. Então, lembrando quando Emmanuel disse que a obsessão são espinheiros, são nossas próprias obras, espinheiros plantados pelas nossas próprias mãos. Então, quando a gente fala assim, eu estou obsediado, é muito natural que a gente queira transferir aquilo que é de uma responsabilidade nossa para outro. Não, por que a minha vida está ruim? Porque tem um obsessor fazendo a minha vida ruim. Mas espera aí, você está vivendo esse drama porque um obsessor se aproximou de você, ou você começou a ter determinados comportamentos e aí, por isso, um obsessor se aproximou de você? Então é o contrário, e nós muitas vezes invertemos isso. E a gente precisa entender que a primeira ação é nossa. Depois, com isso é que nós atraímos. O Pedro lembrou muito bem a semana passada. Uma mosca vem e pousa em você, essa mosca ela só vai sentir gosto de ficar pousada em você se tiver algum atrativo. E a ferida aberta é o atrativo da mosca. Então, a ferida moral é o atrativo do espírito que vai desenvolver um processo, muitas vezes, de obsessão. Quando Pedro lembra essa definição da Sueli, e a Sueli também é uma das maiores autoridades no assunto, porque ela pesquisa muito, estuda muito a esse respeito, tanto que publicou o livro Obsessão e Desobsessão, para que a gente pudesse entender melhor esses acontecimentos. E quando ela faz essa definição, Pedro, ela vai buscar, na verdade, essa definição também na codificação espírita, expressada por Allan Kardec. E a gente poderia dizer assim, onde está essa definição? Lá no Livro dos Médiuns, a princípio, né? Mas nós vamos encontrá-la no Evangelho segundo o Espiritismo, notadamente, né? Quando Allan Kardec vai fazer essa definição que você já muito bem colocou para a gente, mas se me permita fazer uma complementação, quando ele diz, depois de dizer que é uma ação persistente, que um espírito inferior, necessariamente inferior, mas não necessariamente mal, né? Até porque a gente vai entender que ninguém é mal, nós podemos estar mal, mas não somos maus, né? Existe uma diferença aí bastante considerável. Então, depois dessa ação persistente que acontece no indivíduo, ele coloca que isso apresenta características bastante diversificadas, né? Ou seja, vai acontecer de 1000 modos. Então, falar assim, é uma regra, é assim que acontece? Não, cada indivíduo é cada indivíduo. Cada mediunidade é cada mediunidade. E cada processo de obsessão também é único, é independente, né? E aí ele então define, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, ou seja, uma simples influência moral, que nós não percebemos muitas vezes. Ou seja, nós nos acostumamos, nós vamos arrastando a nossa vida
nós vamos tocando a nossa vida, e essa influência espiritual negativa, porque vem de um espírito inferior, ela vai nos minando, muitas vezes aos poucos, ou seja, é como se a gente acostumasse com aquilo, e aquilo vai definhando. E aí entra no que ele então completa, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ou seja, começa de forma simples, como uma doença que nós não percebemos, não estamos sentindo nada, não fazemos um preventivo, não vamos ao médico, e ela vai se instalando. Quando vê, já perturbou toda a organização biológica. E aí ele coloca que os processos obsessivos graves, veja que começa simples para um processo grave, né? Criando um constrangimento fisiológico, ou seja, uma perturbação completa, ele coloca completa, da organização física e muitas vezes das faculdades mentais. Ou seja, a coisa é muito grave, mas nós nos importamos pouco com isso. Nós vamos vivendo a nossa vida medíocre, sem nos preocuparmos com a espiritualidade, sem nos preocuparmos com a espiritualização de nós mesmos, e aí a vida vai acontecendo. E muitas vezes, Pedro e Fred, sabe quando que isso vai muitas vezes culminar? Quando o indivíduo está com a sua idade avançada, porque ele está com todas as fragilidades, né? As suas limitações físicas, né? As suas funções fisiológicas mais complicadas, a sua capacidade de pensamento, de raciocínio também mais limitada, porque o envelhecimento que é natural. E aí, se for um espírito de oportunidade, ou seja, se ele tiver intenções de fazer o mal, entre aspas, por si só, ou seja, ali ele se alojou e ali ele vai permanecer porque é algo que lhe agrada, então ele vai como ele tem todo o tempo do mundo, ele vai deixar o momento mais adequado para que ele possa lograr êxito naquilo que ele empreende. E aí o indivíduo está lá na sua idade mais avançada, e aí ele entra nesse processo de perturbação. E aí a gente vai ver muitos depósitos humanos em asilos, em hospitais psiquiátricos, muitas vezes abandonado pelos familiares, o indivíduo nessa situação. Processos obsessivos graves que a sociedade não se dá conta. Por quê? Porque existe um mundo espiritual, como você muito bem lembrou, de espíritos. Nós temos os espíritos nobres, espíritos bons que nos ajudam, mas existem os espíritos inferiores, e muitas vezes que estão no mal, aqueles que estão no mal gratuitamente, porque têm o gosto de fazer o mal, se comprazem no mal, conforme Allan Kardec definiu, mas tem aqueles também que vêm bater a nossa porta íntima e nos entregar uma conta. Falar aqui, está vendo? Isso aqui você me deve. Lá de trás, você não se lembra não, mas eu me lembro, e eu vim aqui cobrar. E aí ele vai instalar esse processo de obsessão grave. Por isso é que Allan Kardec, eu vou te passar a palavra para você, o Fred, né, obviamente. Por isso é que Allan Kardec classificou de três, bastante genérico, mas didaticamente ele classificou de 3 modos: obsessão simples, fascinação e subjugação. Muito bem, Paulo. E muito interessante, que você falou que tem uma parcela muito grande de nós na obsessão, tanto no atual, como encarnados na nossa apresentação moral, e que isso vai facilitar a ferida para a mosca, e quanto das vidas passadas, que por ser uma ação persistente, normalmente, não sempre, está vinculado, você já esteve vinculado com aquele espírito em algum momento anterior, e esse espírito vem trazer a conta e para vocês, até justamente para te ajudar no seu reajuste, mas ele vem te trazer uma conta cobrando uma coisa que você fez anteriormente. E isso mostra como é que os nossos efeitos da nossa ação, como isso reflete por muito tempo, até a gente nem se lembrando mais. O que diferencia necessariamente de uma influência, de um ato ruim, que você se corrigindo, esse espírito, como não tem esse vínculo, vai desistir, porque fala, essa pessoa está indo para um bom caminho, eu não vou perder o meu tempo tentando influenciá-la.
Mas a obsessão tem essa persistência. E às vezes não só o bem agir coíbe aquele espírito, né? Então, como a gente deve agir para, vamos, combater essa obsessão nos casos que simplesmente uma conduta reta não é necessária, não é suficiente, né? Ô Fred, a gente tem que lembrar do nosso dia a dia, né? Se a gente pudesse, assim, com o risco da gente ser muito simplista, mas vamos tentar dar uma ideia do modo de ação do obsessor, de uma forma bem simples. Ela começa, como o Paulo colocou, de uma forma muito simples. Então, o obsessor, ele lança uma ideia para você. Aí você, usando seu livre-arbítrio, você abraça aquela ideia como sua. Ele repete aquela ideia e você se apodera daquela ideia como se fosse sua. Então, começa de forma simples. Então, é muito importante que a gente esteja atento no nosso dia a dia. Por que de repente eu fiquei com raiva? Que ideia é essa que eu estou tendo? Essa ideia é minha? Ou essa ideia é uma sugestão que eu estou abraçando como se minha fosse? Então, a primeira coisa, Fred, é vigiar. Jesus já dizia, né? Vigiai e orai. Então, a primeira coisa, e muito importante, é você vigiar. E depois você pedir o amparo, a proteção da espiritualidade superior através da oração, sempre. Então, se a gente pudesse dar uma fórmula, como é que eu faço? Vigiai e orai. Mas e quando esse processo obsessivo já está instalado, né? Já está numa fase adiantada de desenvolvimento? Aí seria interessante, então, procurar a casa espírita, porque a casa espírita tem mecanismos que vão nos ajudar a lidar com essa obsessão. Mas o mais importante de tudo é a nossa questão moral, é a nossa reforma íntima. Porque se eu melhoro, ou se eu envido esforços para melhorar, aquele processo obsessivo vai tender a diminuir e até mesmo, se for o caso, até a se extinguir. Não, é porque só depois, né, que o Paulo nos questionou sobre os 3, né, classificações do Allan Kardec, que a gente vai retornar mais o Paulo, se você quiser complementar sobre, né, vamos dizer, o tratamento sobre a obsessão. Então, quando eu desenvolvi um estudo a respeito, eu coloquei o tema obsessão e a terapia, ou seja, tem um processo de obsessão, ou seja, apresenta-se o problema, mas qual é a solução do problema? Depois eu fui pesquisar um pouquinho mais profundamente, eu vi o seguinte: obsessão é a terapia. Ou seja, que na verdade, quando nós vivemos processos obsessivos, é o obsessor nos ajudando de que nós estamos no caminho errado. Ou seja, ele está te mostrando, olha, esse caminho aí não é o caminho correto. Lembra que o Geraldo falava isso na nossa conversa no cafezinho outro dia? Ou seja, na verdade eles fazem o papel de nos mostrar, de nos apontar. Já viu o seguinte, aquele que você vê como inimigo, ele tem coragem de te falar os seus defeitos. Os seus amigos não te falam dos seus defeitos, né? Então eles vêm às vezes fazer aquele papel ruim, mas que nos ajuda muito, que é de mostrar em que ponto você está equivocado da sua vida. E se não for assim, você não muda. Isto é a lapidação do espírito. Agora, tem como evitar? Tem, se a gente fizer tudo certinho. Mas como a gente não vai conseguir fazer tudo certinho, então acontece essas influências. E aí a chamada profilaxia, aquilo que antecede ao acontecimento, então nós precisamos nos vacinar. Para você não ter uma determinada doença, você se vacina antes. E qual que é a vacina da obsessão? Você já disse qual que é? Reforma íntima. E não existe reforma íntima sem evangelização. Ou seja, a proposta de Jesus não veio ao mundo só para se tornar um homem famoso que marcou a nossa história, que dividiu as nossas histórias em 2 eras. Ele veio para apresentar um código de vida moral, da qual nós vivemos a nossa vida e fazemos vista grossa, ou seja, não é importante para nós. Enquanto nós não pegarmos a mensagem de Jesus, estudá-la e aplicá-la na nossa vida, eu estou falando isso para todos nós, porque nós fazemos isso muito pouco. Muitas vezes não fazemos nada. Ou seja, Jesus é só um cara legal, bonito, que a gente come muito e festeja muito o seu aniversário, e depois choramos muito quando ele morreu, comemoramos essas datas e esquecemos de que ele teria um papel mais relevante na nossa vida. E a gente não estuda o Evangelho.
e a gente não aplica o Evangelho na nossa vida. A gente não pensa, tipo assim, quando você vai se evangelizando, você vai criando um comportamento de vida diferente, né? Você vai se iluminando a ponto de, quando os desafios chegam até você, o Pedro lembrou aqui, quando acontecem as coisas ruins na sua vida, porque vão acontecer, elas acontecem, você logo acende a luz vermelha, vamos dizer assim, que é a sua consciência iluminada pelo Evangelho que está te alertando. Fala, olha, você vai fazer isso aí mesmo, mas não foi isso que você aprendeu. Ou seja, a sua consciência, o látego da consciência não poupa ninguém. Você vai pensando, você vai reflexionando diante dos comportamentos. Isso é a mudança, isso é a transformação. E ela vai se dando ao longo da sua vida. Aí quando você está lá naquela fase que a gente falou lá da idade avançada, você está velho, encarquilhado, nada funciona mais, né? Está tudo complicado, mas você tem uma coisa que está lá estabelecido no Livro dos Espíritos, quando os Espíritos fazem referência à felicidade. O que é felicidade? Com posse do necessário, ou seja, você já vai ter ali o necessário da sua vida, porque está no finalzinho, está na reta finalinha de chegada, o necessário. Mas um elemento importantíssimo que é consciência tranquila e fé no futuro. Então você tem aquela sensação, você teria aquela sensação de dever cumprido. Fala, olha, estou saindo desta encarnação melhor do que quando eu entrei. Isto é a reencarnação gloriosa, venturosa, ou seja, o indivíduo melhorou na sua vida. Aí ele vai chegar no mundo espiritual, ele vai poder encarar os seus obsessores, que certamente existirão, mas ele vai poder olhar no olho e dizer, eu fiz a minha parte, né? Eu dei o melhor de mim para ser uma pessoa melhor, para ser um espírito melhor. E aí a vida vai dando sequência, vai continuando. Me alonguei, né? Desculpa aí. Tudo bem, foi muito bem explicado. E, né, como a gente foi questionado, o Paulo, né, nos lembrou das 3 classificações, embora didáticas, né, são muito boas para a gente analisar os graus da obsessão, né, trazida no Livro dos Médiuns por Allan Kardec. Está no capítulo 23, então a gente vai trazer de uma forma mais simplificada. Se você tiver interesse, está no capítulo 23, né, da obsessão, do livro dos Médiuns. Né, então ele classifica, né, em três níveis, né, que é a da obsessão simples, que já foi, né, bem abordado aqui, que são intuições, né, que são estímulos que o espírito faz de forma simples no nosso dia a dia, tentando nos levar para atitudes não boas, né? E ele vai persistindo nessa ideia de nos influenciar. Depois vem a fascinação, que tem uma característica mais visível em médiums, né? Mas em pessoas normais a gente também pode perceber que é justamente elas fascinar a ponto de não enxergar que ela está indo para um caminho errado, né? Então isso nos médiuns fica claro em comunicações, né? Um espírito vai se introduzindo aquilo, né? Tem que ser um espírito bem astuto, né? Inteligente, e ele vai trazendo mensagens que no fundo não tem nenhum aspecto moral, muitas vezes, né, ao contrário, e o médium não consegue enxergar isso, né? Tá latente para todos, mas independente do que as pessoas falam, ele está fascinado naquele espírito e acha que está tudo certo e mantém nisso. E a última classificação é a subjugação, que seria quando o espírito obsessor toma, né, todas as vontades daquele encarnado, né? Então ele assume o controle do corpo, embora isso não é variável, né? Porque o único espírito que pode habitar o corpo permanentemente é o espírito encarnado, né? Justamente porque a ligação ocorre desde a gestação. Mas por essa influenciação que vai se desenvolvendo, chega a um ponto que ele consegue assumir todo o corpo por determinado momento e pode gerar, né, situações horríveis, porque ele tem um controle total por alguns instantes do corpo, do pensamento, né, da fala, e isso pode gerar situações bem complicadas para o encarnado. Né, se o Pedro quiser trazer algum ponto, Eu acho que o Fred colocou aí bastante didático, bastante completo, né, Fred? A questão dos graus da obsessão, né? Desde a obsessão simples até a subjugação. Mas eu queria destacar uma questão muito importante
para que nós tenhamos o bom senso, porque nem tudo que acontece é obsessão. Né? Então a gente às vezes, como Paulo falou, eu estou obsidiado. Né? Às vezes não. Às vezes não, às vezes é uma questão biológica, às vezes é uma questão que você tem que resolver com o médico. Às vezes é uma questão mental simplesmente, não tem o componente espiritual. Mas o que acontece? Muitas vezes uma coisa puxa a outra. Então muitos casos são complexos, porque tem as duas coisas. Vamos dizer que a maioria dos casos tem as duas coisas. Tem a questão fisiológica, a questão biológica, mas psicológica, mas tem também a questão espiritual. Então a gente tenta dividir as coisas didaticamente, mas na grande maioria dos casos elas se misturam. Por isso que a importância do tratamento ser global. Por isso que a gente não pode nunca esquecer do médico, nunca pode esquecer do psicólogo e nunca pode esquecer das terapêuticas espirituais. Então o tratamento há de ser completo para a gente obter o êxito. E o maior tratamento de todos, como o Paulo já colocou, é a evangelização. Vigiai e orai. Você falando aí, me lembrei um caso para ilustrar isso que você muito bem disse, e lembrando que o Fred realmente deu uma apanhada aí bastante geral, mas não pode esgotar o assunto, senão as pessoas não têm interesse de buscar lá, né? Quando você fala da simples, da fascinação, que não é só no caso da prática da mediunidade, mas no dia a dia mesmo, né? Quando a pessoa acha que ela está fazendo tudo certo na vida, está todo mundo vendo que está errado, mas ela acha que está certo, só ela que está certo. Né? E depois culminando nos processos de subjugação, onde o espírito ele vai paralisar a vontade da pessoa, né, do indivíduo. Né? É como se ele vivesse pelo indivíduo. Né? Mas isso, conforme Allan Kardec definiu, começa de uma situação simples, depois chega a esse processo grave, aonde muitas vezes não há possibilidade de mais reversão nesta encarnação. Ou seja, o indivíduo está dominado, vamos dizer assim, pelo processo a ponto dele realmente não conseguir mais, ele não tem mais reserva moral para que ele possa reverter aquele quadro. Ele pode até ser ajudado, pode amenizar, mas inclusive com lesões cerebrais irreversíveis, muitas vezes. Né? E às vezes o indivíduo na próxima encarnação ainda vem com sequelas desses processos. Às vezes não tem mais a obsessão, mas tem as sequelas cerebrais e aí alguns processos. Quem vai estudar isso muito notadamente é o Dr. Bezerra de Menezes, num livro chamado Loucura e Obsessão. Né? Mas eu queria ilustrar, só para finalizar então a nossa conversa, quando você fala disso, Pedro, de nem tudo é o processo obsessão, às vezes até a gente faz coisas que quem olha fala assim, o sujeito está doido. Né? Então, diz que o indivíduo se aposentou e ele estava vivendo um estresse muito grande, uma ociosidade muito grande, ele não sabia o que ele fazia. Então, um belo dia, ele acordou e aí ele foi para a sala e lá ele viu que no forrinho da casa lá tinha uma lagartixa que estava tentando pegar mosquito. Então, o que ele fez? Isso às 2h da manhã. Ele foi lá, pegou uma vara de pescar, pegou um mosquitinho lá, botou no anzol da vara de pescar e está lá tentando pescar a lagartixa, né? Veja bem, isso para ele era uma terapia, porque ele falou assim, o que eu vou fazer? Eu estou com insônia, não consigo dormir, estou ocioso. Então, quando a esposa dele abriu a porta e entrou na sala, a lagartixa deu no pé, obviamente, e ele está lá no meio da sala com a vara de pescar. Aí ela falou assim, ficou louco mesmo, internou o indivíduo, né? Agora você imagina o seguinte, ele foi internado como louco, né? E na verdade ele só queria se sentir útil na vida, né? Poderia ter ido pescar com os amigos no dia seguinte, né? Que ele não ia ser visto como louco. Mas, a título só de ilustração, é muito engraçado, mas percebemos que o quanto nós precisamos ocupar a nossa mente. Né? E para finalizar mesmo Chico Xavier nos relembra, numa das suas belíssimas frases, dizendo que quando vamos dizer do obsessor, que vier nos cobrar uma conta do pretérito, e aí ele diz assim, se você for encontrado por esse indivíduo trabalhando no bem, recomenda ou determina a providência divina que essa cobrança seja adiada. Ou seja, se você estiver trabalhando no bem, aquilo que você deve para a vida, para as leis cósmicas, será adiado. E quando você for lá, bom, deixa eu pagar essa conta aí, você vai ver que, na verdade,
ela acaba não existindo mais, porque conforme estabeleceu o apóstolo Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Um bom dia a todos, muito obrigado. Muito bem, agradeço ao Pedro, ao Paulo, que estiveram aqui, né, passando um pouco do seu conhecimento, que vocês possam continuar na sua caminhada de divulgação da doutrina espírita. Agradecemos a todos os ouvintes que nos acompanharam, né, lembrando novamente que o programa anterior, né, que é do mesmo tema, estará no YouTube, né, Ame Barbacena, a partir de quarta-feira, então você pode acompanhar os 2 programas, né, e se aprofundando e estudando sobre esse tema. Que tenham todos uma boa semana, trabalhem no bem, né, com confiança em Deus. Tenham todos um excelente dia. Você ouviu o programa Seara Espírita, realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.